começando o Viva Mais, o seu programa de saúde. E é sempre muito bom estar com você para a gente conversar desses assuntos tão importantes para a nossa vida, né? Como viver mais, com melhor qualidade de vida, como evitar doenças, né? Os melhores tratamentos de hoje em dia. Na verdade, a nossa ideia é essa, né? A gente trocar esses conhecimentos, a gente se atualizar, saber mais. Eu e o Miguel, a gente sempre fala que nós aprendemos muito aqui no programa. E espero que vocês estejam aproveitando também. A gente sempre convida vocês, né? Participem do nosso site, entrem em www.programavivamais.com.br. Lá você clica no Assista Aqui, você pode assistir os programas que nós gravamos nesses últimos 3 anos. Você pode fazer perguntas, mandar dúvidas. A gente adora quando você dá sugestões de pauta. E a gente está procurando trazer todas aquelas pessoas que você pede para que a gente traga. Tem alguns assuntos que eu fico meio em dúvida, entro na internet, mas aprendo mais ainda. E nós estamos procurando os profissionais para trazer para você, tá bom? Então, hoje nós temos conosco o Dr. Beno Beck Jr., que já esteve conosco algumas vezes, mas é sempre um prazer ter o senhor aqui conosco. Ele que é doutor em psicologia. Seja bem-vindo, Dr. Beno Beck. Mas o Miguel tem um recado para dar do eu Dr. acho que é um essa serviço terça-feira, né? de utilidade pública, tá? Que o pessoal, sempre que o Lair vem aqui, ele faz questão de vir ao programa. Vocês sabem que eu e o Vitor, nós fizemos uma pós-graduação em nutriendocrinologia. Um dos professores, um dos âncoras do programa de pós-graduação era o Lair. O Lair, esse dia 26, terça-feira, está vindo dar uma palestra sobre água. Tá? Dia 26, terça-feira, 26 de março, terça-feira. Terça-feira. Então, assim, se você está interessado, eu sei que muita gente pede, quando a gente traz o Lair, enche a caixa de mensagem, né, Ana? E o pessoal sempre, como é que eu faço para fazer um curso? Estou interessado, tal. Ele vai falar especificamente sobre água, é aberto para todo mundo, tá? Se você quer se inscrever, você entra no site Água da Saúde, tá? E você vai ter acesso. Se você tem dúvida, tá? Pode ligar para a clínica, pegar o site da clínica, www.clinicasorrentino.com.br, ou então administração@clinicasorrentino, que elas vão te dar direitinho os horários, a gente tem direitinho, não somos nós que estamos patrocinando o Lair vem justamente patrocinado por outras firmas aí, tá? Mas a gente tem lá o horário direitinho, a gente tem um convívio, um relacionamento muito bom com o Lair, nós fazemos questão de lhe dar o horário para você que está interessado. Eu acho que é uma coisa muito interessante. Não se esqueça que 60% a 70% do nosso corpo é feito de água. Infelizmente, a gente não aprende nada na faculdade sobre isso. Não tenho vergonha de falar, não, que eu fui aprender sobre água depois. Tá? Mas é importante, existem lugares onde os tratamentos, no Japão, por exemplo, hospitais onde os tratamentos são feitos só com água. Então, se você está interessado, eu acho que é uma boa oportunidade de aprender um pouco. Mas vamos passar para o Dr. Beno? Até porque o assunto do Dr. Beno hoje é maravilhoso. O Dr. Beno que é doutor em psicologia, não me lembrava se eu tinha dito isso ou não, estou ficando velha, agora eu sou vovozinha, Dr. Beno, estou ficando meio esquecida. Mas ele tem um assunto maravilhoso, quando ele comentou comigo, eu disse, nós precisamos levar no programa, que é insônia e depressão. Que relação tem um com o outro, Dr. Beno? Certamente. Insônia, inclusive nas últimas pesquisas, mostram coisas realmente escabrosas. Bom, deixa eu até, me esqueci de falar, mas o senhor está escrevendo um capítulo de um livro para a USP e um para a faculdade? Para a USP. Para a USP ou para a universidade? Para a Espanha. Sobre esse assunto, né? Então, é um assunto super atual. Eu atuo lá na Espanha com a CEMAL, que é a Sociedade Espanhola de Medicina Antilongevidade, e também no governo da Espanha, em Córdoba, em Málaga e também em Sevilha, com formação de pessoal para atuar principalmente na terceira idade. Então nós temos alguns grupos médios e tem em Córdoba um grupo com 2.200 velhos, assim, a maior parte de mulheres. Vou só te interromper um pouquinho. Quer dizer que é para retardar o envelhecimento, é isso? Anti-envelhecimento? Anti-envelhecimento. Gozado, né? Porque assim, quando a gente fala em anti-envelhecimento, eu estou sendo sarcástico, porque assim, quando a gente fala em anti-envelhecimento no Brasil, o pessoal diz assim, anti-envelhecimento não existe. Eu digo, meu amigo, eu sou cirurgião plástico há 30 anos. Não me lembro de nenhuma vez alguém ter me procurado para botar ruga. Então, o que eu faço há 30 anos é anti-envelhecimento. Mas quando a gente fala em anti-envelhecimento saúde, isso não existe. Mas como é que não existe?
É verdade. É verdade. Na pele, eles têm esse comportamento mesmo, eles não vão pedir ruga. Mas no cabelo, eles pintam de branco, coisa tudo, né? Fica mais envelhecido, é bonito, tal, coisas fazem isso. Mas na pele, não. Não só na pele, como na saúde. É, né? na saúde Alguém não. pede assim, não, eu quero ter dor, eu quero ter reumatismo, eu quero ter infarto, eu quero botar uns estentes, eu quero tratar diabetes, ou ao contrário. Né? Então, que raio de medicina eu não posso dizer que eu trabalho com anti-envelhecimento? Não pode-se falar que está fazendo uma tentativa de retardar o envelhecimento da qualidade de vida? No mundo inteiro se usa esse termo. Exatamente. Por que aqui virou fantasma, né? Virou bruxa? É isso, existem algumas pessoas iluminadas que pensam que sabem. Então, de repente, sempre tem um grupo contra. Desde que tu trabalhe e comece a fazer o teu trabalho bem, tem gente contra. É mais fácil do Sabe que, Miguel, deixa eu te dizer uma coisa. Há 22 anos atrás, quando eu trouxe o clareamento a primeira vez para o Porto Alegre, nossa, mas eu fui tão vaiada. Saiu até um artigo na Zero Hora que clareamento prejudicava o esmalte. Assim, e hoje a coisa mais comum da vida, todo mundo faz clareamento. E realmente o clareamento não faz mal nenhum para o esmalte. Ele atravessa a parede de dentina, até deixa eu me explicar, né? Ele atravessa a parede de dentina e clareia, atravessa a parede de esmalte e clareia a dentina, que é a camada que fica embaixo do esmalte. Não faz mal nenhum, foi descoberto até porque era um remédio cicatrizador. Um paciente foi procurar a cura para a afta. Mas no início, eu era assim, bombardeada pra caramba, até que virou normal. Acho que isso vai acontecer com o anti-envelhecimento. Não, mas isso é geral. Medicina, a primeira vez que fizeram cirurgia com cicatriz reduzida para vesícula, eu me lembro que o pessoal malhava. Isso vai matar gente. Eu estava fazendo residência, isso, não sei o quê. Nem se falava em operar por canudinho, por vídeo. Experimenta oferecer para um paciente hoje, ó, tu vai para o hospital, eu vou te abrir um buraco desse tamanho para fazer a tua vesícula, tu vai ficar 7 dias baixado. Mas esse doutor tá maluco. O outro disse que eu vou botar um vídeo, no mesmo dia eu saio. Mas assim, acho que a gente está falando com a pessoa... Isso se trata de desconhecimento, né? Falta de estudo. Essas coisas, as modernas, ou seja, os saltos que dá a técnica, a tecnologia, a área da saúde, principalmente, que a gente vive, dá esse tipo de coisa, dá medo. Dá medo e as pessoas reagem de duas formas. Ou eles procuram saber acerca disso, as pessoas mais seguras. Vai estudar. E, claro, e as menos seguras, eles são contra. Negação. Eles não querem saber por quê, mas são contra. Mas em insônia, não adianta ser contra. Insônia é uma das coisas... E insônia tem aumentado, doutor Bento? Porque Muito. cada vez eu escuto mais as pessoas dizendo que estão dormindo menos, dormindo menos, dormindo menos. Muito. Muito isso aí, assim, em termos de Europa, onde tem mais pesquisa, as crianças estão com esse problema. Estão com muita insônia. E a insônia, ela é uma causadora, vê bem, ela é uma causadora de depressão e causadora de dor. Quer dizer, hoje em dia, por exemplo, ali na Europa e também no Canadá, elas estão em termos assim, entre 27% a 35% das crianças têm dor. Criança é considerado até 12 anos, né? Tem dor. E elas ficam se queixando até 3 meses e tem uma grande maioria, ou seja, 60% dessas que têm dor, elas até 2 anos depois ainda têm dor. Que tipo de dor? Enxaqueca? Dor em todo o corpo. Tipo uma fibromialgia. Não é uma fibromialgia. Mas tipo, né? Porque fibromialgia dói todo o corpo. Assim, não, a mais localizada assim, na mulher, ela se localiza muito mais na cabeça. Toda mulher tem algum episódio de dor de cabeça. Não, vou ser bem honesta. Eu sofro de enxaqueca e a minha enxaqueca é genética. Já fui no médico, tudo direitinho. Dá risada porque tudo ele acha que eu tenho. Mas assim, ó, se eu ficar sem dormir, Sim. se eu não organizar meu horário, é a primeira causa de enxaqueca. Não é só tu, não. Como o doutor Bento falou, é todo mundo. Se não dormiu direito, não fabrica melatonina de noite. Não fabrica melatonina, teu cortisol está desregulado de manhã. Desregula o cortisol, vai desregular a tireoide. É uma consequência toda. No homem dá mais a nível de cervical, dor no cervical e claro, dor nas costas, né? Back pain. E isso também causado pela insônia. Hoje em dia, a depressão, que é o segundo mal que mais mata, aliás, não é o segundo, é o quarto, às vezes terceiro e tal, mas se sabe, dentro de mais uns 10 anos ele vai ser segundo, só perdendo para infarto e acidentes de estrada, de automóvel. Mas a depressão é o que mais mata porque a pessoa vai se deixando, porque ela acaba se suicidando?
ela determina uma série de coisas no organismo, ou seja, que favorece as enfermidades e outros problemas. Mas a depressão realmente é uma coisa assim, depressão leve e moderada é mais fácil de abordar. Até, eu vou falar também da atividade física aqui e de técnicas cognitivas também que combatem isso aí. Mas depressão severa, por exemplo, é uma coisa que agora esse rapaz que se matou, por exemplo, o Chorão, ele tinha uma tremenda de uma depressão causada por droga. Você não consegue sair, né? Mas em termos de insônia, por exemplo, tem algumas culturas que aparecem com 60% das pessoas com insônia. Insônia, depois, ela pode, numa semana, né, se instalar, começa a ter problemas para conciliar o sono e tal, para iniciar. Às vezes tem gente que demora mais. E depois de algum tempo, 6 meses, por exemplo, é crônico. Certamente, essa cronicidade leva também a problemas no aparelho cardiovascular. Certamente, ele vai ter, primeiro, em geral, tensão arterial que começa a elevar bastante e ele, às vezes, toma um susto, porque foi medir e está com 18, 20. Uma pessoa que sempre tinha uma tensão arterial baixa. E depois, claro, outros acidentes também, como decorrente até desse desequilíbrio aí do aparelho cardiovascular, e além do sofrimento, porque a depressão, ela muitas vezes é causada pela dor e pela insônia. É uma coisa grave atualmente, agora que a gente viu, eu trouxe até algumas literaturas aqui que a gente teve que abordar, ela leva, é uma coisa assim impressionante, ela leva, principalmente adolescentes e idosos, ela leva a ideias de suicídio, né? Essa é uma etapa. Outra, planos de suicídio. Outra, tentativas de suicídio. São 4 etapas. E a última, o próprio fato, você conseguir se suicidar. Então, tudo isso é associado, né, com pesquisa pura, muito consistente. É o caso assim, aqui eu tenho pesquisa de 40 mil empregados foram avaliados, né? Eles não tinham depressão. Na Finlândia, lá em geral são coisas públicas, né? Empresas públicas com muita gente. E essas 40 mil pessoas não possuíam depressão ao início do estudo. E depois eles foram avaliando pessoas que começaram a apresentar insônia. E essa insônia é a previsão da depressão. Vai se instalar a depressão nessas pessoas ali adiante. Apareceu a insônia crônica, tem que começar realmente a atuar nisso aí, porque antes de entrar na depressão, porque ela logo se instala. E hoje em dia, a gente sabe assim, por que está aumentando o número de insônia? Eu tenho um palpite aqui. O evento do computador. Vai ser bem-vindo. Eu acredito muito no evento do computador, porque como a melatonina, ela funciona quando tudo escurece, e as pessoas hoje à noite vão para o computador e ficam com aquela luz assim, acesa bem no rosto, aquilo deve dar insônia, será que não? Olha, deve ter. Eu não tenho estudos sobre isso aí. Eu me fixo mais na parte psicossocial. Na parte psicossocial, eu posso dizer assim, o rompimento das coisas, da cultura, por exemplo, no meu tempo, se diz, no meu tempo, lá eu aprendi assim, isso não tem mais hoje. Mas também não me consola estar falando essas coisas no meu tempo. Tá? Claro, isso é uma reação até do velho, por exemplo, a uma nova cultura. Mas a nova cultura hoje é extremamente voraz, ou seja, não te respeita, o pessoal realmente te puxa o tapete onde for, né? E em tudo que é lugar, ou seja, é uma voracidade. Aqui, por exemplo, vocês estavam falando que vocês aprendem muito com aqueles assim, entrevistados que vêm. Muito, é uma maravilha para nós. Esquece que aqui a gente aprende uma coisa que muitos programas deveriam ver, né, e aprender uma coisa que vocês fazem com tranquilidade, que não é falso,
é que vocês deixam à vontade os entrevistados aqui. Vocês não ficam, para entrar, como eu estava falando com o Miguel, de entrar no respiro. Deixar respirar. Da hora da respiração, o cara entra em cima, como em vários lugares. Mas isso não é para falar mal da imprensa, não, mas isso é que a imprensa faz parte desse contexto, dessa cultura. Então, todos os cacuetes, todas as coisas aí estão inseridas também em tudo que é lugar. No consultório também, às vezes a gente é assim, tu vai pegar um sujeito, vai fazer uma terapia e o teu camarada é mais ansioso do que tu, por exemplo, aí é difícil, né? Mas isso aí realmente, ou seja, os japoneses, frente à depressão, eles faziam harakiri, pois não, né? Porque muitos, em função dessas coisas de cultura, que era milenária, e de repente, hoje em dia, o pessoal rasgou essas coisas. Isso é uma coisa forte social. Mas tem outras coisas também. Tem muito mais competição hoje em dia, né? Ou seja, muito mais gente. Levou um sujeito chamado David Riesman a referir num livro dele de 1965, chamava A Multidão Solitária. Ele dizia assim, ali na esquina, no ano 2000, vocês vão ver esse mundo que hoje é muito grande, ele vai ser muito maior, ele vai crescer verticalmente e as pessoas vão estar muito juntas uma da outra. E isso vai se transformar numa multidão extremamente egoísta, só voltada para si, para as coisas próprias, largando o outro, né, se preocupando com si mesmo. E isso aí vai ser uma multidão solitária. O cara era um visionário, né? Porque é exatamente o que acontece. Realmente é o que então, é uma coisa hoje. que eu acho, eu não sou contra computador, nada, mas acontece que o que a gente vê hoje de pessoas, assim como nós estamos, mas a pessoa está... Eu sou contra. Eu sou contra esse tipo de coisa, o pessoal dá risada. Não, eu não sou contra a mídia, porque a gente precisa até para se comunicar Ana, e tal. Mas assim, quando tu está em grupo... Bento, tu entra numa sala VIP do aeroporto, estou dizendo sala VIP porque às vezes a gente tem que fazer uma conexão e perde um tempo, daí tu vai ver assim,